O Espaço Itaú Cultural inaugurou esse mês sua mais nova ocupação, uma homenagem ao jornalista Vladimir Herzog, figura fundamental na história da produção jornalística durante a ditadura. Dá uma olhada. O Vlad era um gostante, né? Ele gostava das coisas. Ele era um jornalista completo. Tudo lhe interessava. Ele queria ser multimídia numa época que você não tinha os recursos técnicos para ser multimídia. Estava se preparando para provavelmente começar a fazer cinema. É isso que era o objetivo da vida dele. Portanto, tornar o cinema acessível a um público maior, eu acho que compensa o prejuízo estético, se é que esse prejuízo existe. A gente achava que ia salvar o mundo, todos nós. A gente vira jornalista para salvar o mundo. Primeiro é que a gente tem que dar uma olhada nesse passado recente, entender o que a gente fez de errado. E eu não estou falando da história do meu pai, é uma coisa muito mais complexa. E não começa em 64, começa em 1500. Tem absoluta razão o Ivo Herzog, em que ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: meu pai é maior do que a sua própria morte. A história de Herzog acabou conhecida de trás para frente, a partir da morte precoce, assassinado pelo regime militar no doicode de São Paulo aos 38 anos, morte que repercute até hoje como registro da redemocratização política do Brasil. Mas quem era afinal Herzog? Qual a sua importância para o jornalismo brasileiro? O que planejava para o futuro? Era o cinema e qual cinema? A conversa hoje aqui no estúdio é sobre Vladimir Herzog, jornalismo e os tempos de ontem e hoje. A gente está com Ivo Herzog, filho de Vladimir e presidente do Conselho do Instituto Vladimir Herzog, e Ronald Sclave, jornalista, professor e que atualmente pesquisa a obra em vida de Vladimir Herzog na revista Visão, onde Herzog trabalhou por 10 anos, até 1975. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Vamos começar falando sobre a produção jornalística, que foi muito importante, principalmente durante o regime ali, né? E daí, a parte mais importante, inclusive, foi essa passagem pela revista Visão, em que ele publicou textos de cultura, né? Ele era editor de cultura na revista Visão. E tem um texto especial que é chamado Vazio Cultural no Brasil, que foi um marco na história da produção jornalística da ditadura. E por quê? Por que foi tão importante falar sobre a inexistência, o esvaziamento da cultura nesse momento de regime militar, de censura, de cerceamento? Vou começar com o Ronald para falar mais especificamente sobre essa produção. Um prazer. Essa matéria intitulada Vazio Cultural, ela foi feita a 4 mãos com o jornalista José Ventura e é um marco na produção do jornalismo cultural brasileiro a partir do seu jeito de fazer. A Visão distribui um questionário para o melhor, para a nata da intelectualidade brasileira, sobre as condições da cultura nacional naquele instante. Analisando a produção jornalística da revista Visão, de antes da entrada do Vlado, que em 65 o Vlado ainda era freelancer da Visão. Sim. Boa parte desse período ele ainda morava em Londres e tal. Mas o ingresso do Vlado efetivo na redação da Visão, analisando desse período em diante, a mudança de tom em relação à cobertura cultural é evidente. Você sai de uma visão ufanista, olha que coisa interessante, como o Brasil é incrível culturalmente, ainda muito contaminado com aquela ideia do Brasil Bossa Nova, o Brasil Cinema Novo dos anos 50, aquela coisa toda, e você chega para uma visão crítica em relação a isso. E o ápice dessa história é essa matéria do vazio cultural. Essa intelectualidade, então, registra que, apesar da pujança econômica brasileira daquele momento, fantasiada pelo milagre econômico, culturalmente nós vivíamos numa debandada de identidade nacional em todas as áreas, no cinema, no teatro, na arquitetura e tudo mais. Quer dizer, essa matéria constata isso de uma maneira muito profunda. Nós estamos falando de uma matéria jornalística feita de um jeito que não se faz mais. Falando de mais de 20 fontes numa mesma matéria, uma matéria de capa com quase 20 páginas de publicação. E numa época que não era fácil você fazer contato com tanta gente assim. Definitivamente não era fácil. Jornalismo de fôlego, de paciência, de determinação. Um texto absolutamente impecável. Vladimir Herzog era um homem
muito cuidadoso nesse sentido, muito mais um editor do que, no sentido jornalístico, um editor de mão cheia. É o próprio Zuenir que conta, né, que ele não escrevia muito, ele gostava de pegar no pé de todo mundo para escrever de um modo muito perfeito, né? Exatamente, perfeccionista naquilo. Então essa matéria, ela se torna um marco por todos esses motivos, pela complexidade do resultado que ela encontra. Mas não é a única não, tem grandes matérias ao longo desse período e são 3 pilares, eu acho, que a gente está identificando nessa pesquisa. O primeiro é cultura, políticas culturais e tudo mais. Educação, que à época era coberta pelas editorias de cultura. Sim. Né? E muito especialmente a televisão como assunto. Sim. A televisão vista como assunto foi analisada pela revista Visão de um jeito muito interessante e explica muito a televisão que a gente assiste, faz, produz hoje no Brasil. Muito interessante esses 3 pilares de trajetória. Né? E Ivo, era muito corajoso publicar o que ele publicou naquele momento. E ele escolheu o jornalismo como uma forma de combater a censura, a ditadura. Foi isso, era essa atuação que ele tinha, porque vários dos colegas dizem que ele não era político, ele não tinha esse viés político, ele era um jornalista, ele, a partir do jornalismo, combatia o que estava acontecendo. Bom, a gente precisa entender o que é política, né? Primeiro, eu acho que muitas vezes quando a gente fala política, a gente faz uma conexão, uma confusão com partidarismo, né? Realmente ele não era um cara partidário do partido A, B, C ou D, mas sim, ele fazia uma política da questão social, dessa preocupação. A gente precisa lembrar que ele é um sobrevivente, né? Um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Toda a família nossa, do meu pai, tios deles, avós, foram todos dizimados em campos de concentração. Na exposição, por exemplo, tem uma carta do meu avô escrita para ele, para o meu pai, contando sobre a fuga da Iugoslávia. Narrada por Milton Ratum, inclusive. Perfeito. E é coisa assim que a gente acha que só aconteciam com os outros. De repente, eu não conhecia essa carta. Aliás, eu não conheço mais na metade do material que tem na exposição. Que interessante. Então, eu estou descobrindo muita coisa. E é uma coisa assim muito terrível. Eles com muito medo, bombas caindo na casa do vizinho, conhecidos, eles vendo morrer as pessoas, os meus bisavós que não quiseram sair da Iugoslávia, porque várias tentativas de fuga não deram certo e acabam morrendo, essa coisa toda. Então, ele viu o horror da humanidade tentando impor uma política através da força. Sim. Então, ele era absolutamente antítese disso daí. Sim. Né? Ele queria mudar as coisas, mas através do que nos diferencia dos animais, que é a inteligência, a capacidade de discernimento, de formular pensamentos, essa coisa toda. E ele canalizava isso muito através do trabalho dele, de uma área que, de novo, é muito desconhecida de todos, que era esse trabalho em cultura. Sim. Porque realmente esse foco na revista Visão, no trabalho que ele fez na revista Visão, não é tão comentado, não é tão discutido. E foi um trabalho importantíssimo para a época. É que outros fatos marcaram mais a história dele, talvez, mas foi um trabalho muito importante. E foi um marco no jornalismo, inclusive, né? Foi, certamente. A revista Visão era uma revista sui generis. Era uma revista que era conservadora, sob vários pontos de vista. Do ponto de vista político, era uma revista muito embora nos seus editoriais defendia a ideia do pluripartidarismo, naquele momento reduzido à Arena e MDB e tal, mas ainda assim apoiando o regime militar. Na parte econômica era uma revista mais centrada. Ela tinha como presidente do conselho editorial Otávio Gouveia de Bulhões. Ele sai do Ministério da Fazenda e deixa o Ministério da Fazenda, quem o sucede é Delfim Neto, e ele preside o conselho editorial da revista Visão, e tem uma coluna na revista muito importante do ponto de vista do jornalismo econômico da época. Era uma coluna respeitada, até porque o sujeito tinha acabado de deixar o Ministério. E na parte cultural, essa visão plural, essa visão diferenciada que o Vlado e a equipe dele acabavam emprestando. Então, esse caldo, né, da revista Visão foi um marco no jornalismo brasileiro, sem dúvida. E um marco de profundidade, jornalismo de longo curso, né? Sim. Esse jornalismo de mergulho nos assuntos e tudo mais. Não havia uma matéria tratada assim com desleixo, com uma peça de teatro, por exemplo.
a resenha não era só a resenha crítica se o diretor cumpriu lá bem o seu papel, se os atores fizeram, não, resgatava toda a produção teatral em torno daquele assunto, contextualizava aquilo no dia a dia da cultura nacional, enfim, e assim também era com política, com economia, com os outros assuntos da revista. Então é um marco no jornalismo brasileiro, sem dúvida. Agora, quando você traz essas questões de... Herzog escreveu sobre esvaziamento da cultura, sobre questões da educação, de TV, e depois ele foi diretor de jornalismo de uma TV pública, da TV Cultura. Existem muitas similaridades com os dias de hoje, com o que a gente está vivendo, de esvaziamento de cultura, de problemas enormes na educação. E daí o Ivo fala uma coisa no teaser, que é assim, que a gente precisa entender onde que erramos. E isso não em 64, mas em 1500. Onde que a gente errou, Ivo? Vários lugares, né? Mas é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, eu tenho esse marco da morte do meu pai, até comentando um pouco o que você tinha acabado de falar. Eu acho que com a morte do meu pai, mesmo eu, a família e todo mundo ficou focado na semana em que ele se apresentou e as repercussões da morte dele, e nunca se olhou um dia mais para trás, nunca fez esse trabalho de olhar a produção dele na visão, na cultura, essas coisas todas. Por isso que a gente não conhece a história do meu pai. Mas quando acontece o processo de democratização já na década de 60, a gente foi muito ingênuo, a gente achou que as questões da sociedade estavam em nossas mãos e a gente ia resolver do jeito que a gente sempre sonhou. E não é verdade isso, né? Eu acho que, por exemplo, uma das coisas essenciais que a gente perpetuou como falha é o processo de educação, né? Eu pergunto muito assim, qual é o objetivo da educação, né? Na época do meu pai, tem até uma fala dele que apareceu aí na abertura da reportagem, quando ele fala da questão do cinema, da dublagem, essa coisa toda. Era um país em que tinha um percentual de 2 dígitos de analfabetos, pessoas que não sabiam ler e escrever. Por isso que ele defendia a dublagem como uma forma inclusiva dessas pessoas poderem ir ao cinema. Sim. Então, o objetivo que eu vi, e era um país mais rural, aí as pessoas começam a migrar para a cidade. Então, o que a gente vê é um objetivo, uma política de governo para acabar com o analfabetismo e garantir escola para todo mundo. Mas isso é o objetivo da educação? Eu acho que o objetivo da educação é formar um cidadão, para que ele possa exercer seu papel como um dos protagonistas de uma sociedade coletiva e democrática. E para isso ele precisa conhecer essa sociedade. O ler e escrever faz parte, né? Não é o final. É meio. Ler e escrever é meio, Sim. não é objetivo. Sim. O ler e escrever por si só não serve para nada, Sim. se você não quer chegar em algum lugar. Você tem um livro, você quer saber o que tem dentro daquele livro. A maneira de saber tem 2 jeitos. Alguém lê para você e você escutar, ou você lê. E isso tudo é meio. O livro é o conteúdo que está. E você conhecer a sociedade, uma das coisas que você precisa é saber ler e escrever. Então houve muito uma formação educacional. Um amigo do meu pai, um colega, que aparece até em algumas fotos, Fernando Pacheco Jordão, num programa, ele fala assim, por que essa política de educação? Porque educação é subversiva. Educação faz o indivíduo ter discernimento, faz o indivíduo questionar o status quo. E por isso que é tão combatido hoje em dia, aliás. E o governo não quer. Governo quer cidadãos não questionadores para eles não terem que perder tempo com isso, fazerem o que eles querem fazer. Nesse aspecto, o governo foi bem sucedido. A gente tem uma população não questionadora e muito volúvel a mensagens midiáticas. Sim. Um sintoma bem simples é que, sei lá, 10, 12 anos atrás, mais de 50% da população, não sei quanto, votou no Lula, votou na Dilma, essa coisa toda. E agora essa população volta no atual presidente, que eu nem gosto de falar o nome dele. Como é que é possível? Porque são os extremos. Sim. Isso é uma falta de educação, uma falta de formação, uma falta de desenvolvimento de valores básicos, valores humanos. Enquanto a gente não mudar isso, a gente vai ter uma sociedade muito fragilizada, né? Uma sociedade que o que se fala, se dominar os meios de comunicação, as pessoas acreditam, porque elas não têm essa referência do passado recente ou do passado distante ou até mesmo do contexto global. Você fala sobre essa questão da ingenuidade com a redemocratização, e muita gente fala dessa ferida aberta, né, que ficou, que não se discutiu de uma maneira mais clara e com mais profundidade esse momento em que passamos, e essa ferida ficou aberta. E a gente está voltando a falar um pouco sobre isso
muito por conta dessa guerra de narrativas que existe atualmente. Como que você percebe tudo isso que tem sido dito em relação a regime militar, a exaltação de torturadores? Eu queria saber como que você tem visto tudo isso. Então, separar em dois aspectos. Primeiro, que o Brasil, historicamente, tem uma tradição de não rompimento, de processos de transição. E quando você não tem um rompimento, você não tem uma visão crítica do que você está rompendo, né? Então, a história da ditadura é um pouco disso daí. Essa lei de anistia que existe no Brasil, que perdoa os dois lados, é única no mundo. Eles sempre falam assim, o Brasil está certo e o resto do mundo está errado, né? Que processou os militares, essa coisa toda. Então, essa falta de reflexão é um dos aspectos que contribuem para as pessoas não conhecerem o que aconteceu. O que está sendo dito hoje, principalmente por esse presidente, é um crime. Isso é crime. Isso está previsto na Constituição. Você não pode fazer incentivo à violência. Isso é um crime. Ele faz isso desde a época que era deputado. Se isso daqui, o dia que isso daqui deixar de ser um amontoado de gente e se tornar uma nação, talvez e para isso as leis têm que ser cumpridas, isso vai acabar, né? Então o que acontece é uma irresponsabilidade. A gente fica discutindo se vai ter impeachment contra o atual presidente ou não. Vou ser bem sincero, eu espero que não tenha, porque impeachment é uma coisa muito dolorosa e eu respeito. A gente demorou tanto tempo para conquistar a democracia, eu respeito a democracia, a gente vai ter que viver com isso até terminar e a gente vai ter que desconstruir esse governo colocando os fatos como eles são. E infelizmente a gente está perdendo tempo de contar a verdade de coisas básicas, né? Sim. Olha, o homem foi à lua, a terra é redonda, teve ditadura, o nível da conversa está esse, né? Porque a gente tem um presidente que dialoga como se a gente fosse um bando de crianças de 3, 4 anos de idade. Então eu acho que isso daqui realmente é uma coisa assim que me tira do sério. É uma narrativa do ódio. Hoje a gente vem sendo chamado para participar de vários grupos para tentar mudar isso daí. E eu falo assim, o discurso que a gente tem que ter não é que esse partido faz bem, aquele faz mal, falando bem, faz mal, não. O que a gente tem que ter é uma união para resgatar a nossa bandeira, que não é dele, essa bandeira é nossa, de todos os brasileiros, e resgatar os valores simples de democracia, de liberdade, de cidadania e de respeito, que isso se perdeu. E que é o básico, né? E que é o básico da humanidade, a gente tem que voltar a se tornar humanos. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.